Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E conforme antecipamos aqui na semana passada, e até poucos dias, mas sobretudo na semana passada, o STF, com pouquíssimos movimentos, na verdade o STF é codinome para Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, com movimentos simples, conseguiu pulverizar basicamente a base de apoio oposicionista à CPI do 8 de janeiro. Ou seja, o bolsonarismo foi pulverizado. O bolsonarismo, no limite, chegou a sonhar com derrubar Lula através da CPI. O plano era muito simples. Era acusar o Lula de ter armado o 8 de janeiro. O Lula teria vestido petistas de verde e amarelo ou teria condescendido com a invasão dos palácios, tomando medidas, orientando o Flávio Dino para que não reagisse, não impedisse. Então os bolsonaristas, no limite, estão querendo dizer o seguinte: olha, o Lula nos deixou cometer aquela loucura. Então ele tem que ser derrubado e nós vamos ficar impunes. Nós que quebramos tudo, destruímos tudo, ficamos impunes. E o Lula é derrubado por não ter nos combatido. Eles não conseguem explicar, evidentemente, qual seria o interesse do Lula em permitir que os palácios fossem demolidos, que Brasília fosse pulverizada. Porque eles dizem que o Lula queria posar de coitadinho, que o Lula queria desmoralizá-los. Porém, ao fazer isso, o Lula estaria paralisando o seu governo para uma população que não quer saber de briga política, não quer saber se o Bolsonaro é culpado ou inocente. A população quer saber de melhorar a vida dela. As pessoas estão dormindo na rua, estão comendo osso, e os efeitos das ações do Lula nesse sentido, os programas sociais, tudo que já está sendo feito, tem um tempo de maturação. Então lá na frente, eu aqui, para quem confia nas coisas que eu digo, eu aqui garanto para você que o apoio ao Lula vai aumentar na medida em que as ações do atual governo frutifiquem. Mas para que isso aconteça é preciso algum tempo. Como se sabe, para destruir uma casa, você destrói com umas pás carregadeiras, uns tratores, você destrói uma casa inteirinha em meia hora. Para construir essa casa, por mais simples que seja, você demora aí 2, 3 meses. Então, realmente, não há uma possibilidade de o Lula conquistar alta popularidade neste momento, mas também ele tem o mandato dele e tem a caneta na mão. Seja como for, o Alexandre de Moraes tem sido muito mais competente, e o STF como um todo, eles têm sido muito mais competentes e cirúrgicos para desmoralizar os golpistas e mostrar o absurdo que é essa CPI, ou essa CPMI, como preferem. O absurdo dela é total, porque quer criminalizar a vítima. Não haveria, é impossível de construir essa teoria de que o Lula armou alguma coisa. Há nomes, há mais de 1000 bolsonaristas indiciados aí, que provavelmente vão ser todos processados. Eles têm nome, têm RG, têm CPF. A Polícia Federal apertou o Bolsonaro, ele deu um monte de desculpas esfarrapadas. Fica cada vez mais claro que as joias foram roubadas. Ele em menos de um mês já depois 2 vezes na Polícia Federal. A Polícia Federal acaba de interrogá-lo
como suspeito de autor intelectual do 8 de janeiro, e ele deu a desculpa que uma das provas, que é ele ter feito uma postagem incitando os golpistas, ele diz que fez aquela postagem dizendo que as urnas eletrônicas estavam fraudadas, tal. Ele diz que fez aquilo porque estava dopado, tinha tomado muita morfina para erisipela. Isso é uma conversa fiada, constrangedor. Criminalistas já disseram, tem matéria no blog da Cidadania, se você quiser assistir, vá lá, blogdacidadania.com.br, mostrando que os criminalistas dizem que o fato de Bolsonaro estar ou não estar drogado, coisa que ele não vai poder provar nunca, isso não muda o fato que ele publicou. A palavra dele de que ele estava dopado, primeiro que não justifica, não é que ele é um presidente da República, não é um moleque. E com os golpistas em pé de guerra, parando estradas, cometendo atos violentos, não é, acampados na frente dos quartéis, aquela postagem foi vista como prova de que o Bolsonaro era conivente com tudo aquilo, no mínimo conivente, no máximo o autor de tudo aquilo. O Lula, inclusive, acaba de dizer, em viagem ao exterior, que que ele não tem dúvida que o Bolsonaro está por trás dos atos do 8 de janeiro, e ninguém tem dúvida. Na verdade, ninguém tem essa dúvida razoável. Por essa razão, o Bolsonaro, ele e o Anderson Torres vão ser os primeiros convocados pela CPMI, para depois vão estar entre os primeiríssimos colocados, e não há como a oposição impedir isso. Por quê? Em primeiro lugar, o governo vai ficar com mais de 60% dos lugares, das vagas entre os membros dessa CPI. Não é? São em 32 vagas, o governo vai ficar com 20. Não é? Então, além de tudo isso, existe o STF no caminho. O STF desmoralizou os golpistas, liberando as imagens completas do 8 de janeiro. Então aí já desfez um pouco aquela tese de que o G. Dias, o então ministro do GSI, que é amigo do Lula, mostra o sujeito meio perdido, meio desorientado ali, e desmonta, inclusive, uma montagem da CNN que veio ao Brasil pelas mãos do Bolsonaro e que editou o vídeo para tentar culpar, incriminar o Gonçalves Dias, que era o ministro do GSI. Ele pode ter errado, talvez seja justa a demissão dele, deve ser justa porque ele falhou, ele não teve competência para lidar com o caso, mas seja como for, essas imagens desmontaram tudo, cresceu o nível da indignação, e aí as teses da oposição vão caindo e vai aumentando a responsabilidade e as provas contra os bolsonaristas, não é? E o STF vai fazer divulgação de imagens ao longo dessa CPI e vai tomar decisões ao longo da CPI que vão pulverizar a iniciativa golpista, inclusive de tentar acusar o Lula pelo 8 de janeiro. Então, minha amiga, meu amigo, saiba que o bolsonarismo deu um tiro no pé com essa CPI, e eu quero mostrar algumas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo para você aqui. O governo Lula vê Alexandre de Moraes como determinante para o avanço da CPI. Membros do governo Lula e do Congresso acreditam a ele as chances de a CPI dos atos golpistas avançar de maneira determinante. A avaliação de congressistas e ministros palacianos, ou seja, do governo Lula, é que o sucesso da comissão para o governo dependerá da quantidade e qualidade do material que Alexandre de Moraes compartilhar sobre as investigações relacionadas ao 8 de janeiro. Como você viu aqui em matéria na semana passada, eu antecipei que o STF estava vendo o 8 de janeiro como uma extensão, a CPMI como uma extensão dos atos de 8 de janeiro. E isso está acontecendo. O STF já liberou material
E essa matéria existe pelo seguinte: o que deu esperança para o governo e para o próprio Lula é que o Alexandre de Moraes, ele destruiu, basicamente ele destruiu os argumentos da oposição na CPMI, e a oposição já está apostando na CPI do MST para contrabalançar a fraqueza bolsonarista na CPI que eles fizeram força para instalar e que deve terminar com a condenação deles devido à força que o governo vai ter. E os cargos de comando na CPI não vão ficar nem com o PL, nem com o PT, mas vão ficar com aliados do governo, de outros partidos. E o Bolsonaro não vai se livrar de culpa por ter tomado morfina de ex-criminalista. Como eu estou dizendo aqui, essa desculpa que ele publicou a matéria golpista, incitando os golpistas após 8 de janeiro, né, uma matéria que ele soltou e depois apagou, dizendo que as urnas tinham sido fraudadas, que o STF que o TSE que tinha eleito o Lula, não é? Ele publicou e apagou, e ele tentou dizer que não, eu não tentei insuflar os que já estavam, né, em pé de guerra. O que eu fiz foi sob a ação da morfina, eu estava doidão, não é? Ele não disse esse termo, mas a internet foi tomada de memes, o Bolsonaro virou piada na internet com essa afirmação, não é? E agora o Alexandre de Moraes, ao quebrar o sigilo, então, ele mostrou que houve condescendência, sim, com os golpistas, mas essa condescendência partiu de bolsonaristas do GSI que ainda não tinham sido demitidos. Está lá a imagem dos bolsonaristas do GSI ajudando os golpistas, não é? Então, dando água para eles. Então, o Alexandre de Moraes acabou com a oposição, com as chances da oposição usar essa CPI contra o governo. O que vai acontecer vai ser palanque, vão tentar falar para sua bolha, né, os bolsonaristas da CPI, mas isso só vai garantir voto para alguns deles, nada mais do que isso. E, inclusive, existe a possibilidade de ocorrer um grande desastre para Bolsonaro e para o bolsonarismo nessa CPMI, porque além do Bolsonaro, o Anderson Torres, que está em pânico, vai ser convocado e vai ter que falar, e já veio a público até laudo psiquiátrico do Anderson Torres. Ele está completamente fora de si, emagreceu 12 quilos, a família dele inclusive agora está desesperada porque a Polícia Federal prepara a suspensão do salário dele, e a família dele evidentemente que depende desse salário. Então realmente a situação dele é catastrófica e ele pode desabar nessa CPMI como depoente e criar um problema muito sério para o Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aqui um quadro que mostra que essa esperteza da oposição está sendo mal recompensada, vai ser um tiro no pé, e fica a lição para o governo que talvez foi subestimada, talvez tenha sido subestimada a oposição nessa questão da CPMI. O governo tentou barrar a CPMI, usou muitos recursos, e quanto mais o governo tentava barrar a CPMI, mais ele dava a impressão de que tinha medo dela. E isso foi o que insuflou os bolsonaristas. Evidentemente que a CPMI vai custar caro para o governo, porque vai atrasar, por exemplo, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, as regras fiscais, muitos projetos de interesse do governo para fazer o país andar, porque a população daqui a pouco perde a paciência. A gente sabe como é brasileiro, o brasileiro não tem memória e logo vai esquecer tudo que o Bolsonaro fez, e tem também sempre a chance de algum setor da esquerda aí inventar alguma besteira. Não se pode esquecer que essa CPMI
foi invenção de setores da esquerda fiéis ao governo. E aí eles jogaram essa bomba, né, no cenário, deram a ideia e de uma forma incompetente. Mas seja como for, se competência for o problema, o STF tem sido extremamente competente e não, já como eu já antecipei aqui, não está disposto a deixar que os bolsonaristas cometam outro 8 de janeiro, agora usando o Parlamento, o Congresso Nacional. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.